Oi, oi, meu povo! Hoje eu quero falar com você sobre por que o comportamento do teu filho te irrita tanto. Eu quero te dizer que ninguém é capaz de te irritar. Olha, a Elisama ficou louca. Mas é sério, nenhum comportamento de nenhuma pessoa é capaz de te irritar. O comportamento do outro é um gatilho que pode tocar em coisas que são importantes pra você. E aí, a tua expectativa, os teus sentimentos é que causam a sua irritação. Bora falar sobre isso? Vou dar um exemplo, que é algo que eu vivencio muito na minha vida aqui. Mas, tipo, muito. É algo que acontece muito na minha rotina aqui em casa. A minha filha, Helena, é uma criança que chora. Mas, minha gente, assim, ela chora muito. Ela chora muito. Para a minha percepção, para a minha concepção. Porque aí você veja que eu fui educada assim, meio rolo compressor, sacou? Assim, tá com medo? Enfrente seu medo. Então, chorar não era algo que era tudo bem na minha casa, você sentar e chorar porque você tá tristinho e ser acolhido pela sua tristeza. Não. Normal, né? Nossos pais fizeram o melhor que podiam com as ferramentas que eles tinham e eles foram educados sem permitir o choro. Mas fato é que a Helena chora bastante. E ela tem uma característica específica que é, tipo, o gatilho pra uma irritação gigantesca em mim, que é uma cara que eu falo que é a cara de morte. O que é a cara de morte? Ela hoje foi pra escola e aí tá meio frio na minha cidade hoje e a gente botou uma meia calça embaixo do shortinho da escola. Aí ela pôs a meia calça aqui em casa, tudo ótimo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Chegou na escola, ela começou. E aí desceu do carro assim, se arrastando. Veja bem, é uma cara parecendo que ela recebeu uma notícia de uma doença muito trágica, muito bizarra, muito ruim e que ela está morrendo. Então eu falo assim, eu penso, é cara de morte. Eu não falo com ela, apesar de que a primeira coisa que vem no meu pensamento quando ela faz isso é: por que essa cara de morte, menina? Tem alguém morrendo pra você estar com essa cara? É o meu primeiro pensamento. E aí eu respiro. Filha, tá tudo bem? Porque eu quero entender o que tá acontecendo com a cara dela. E aí ela faz. E aí eu tenho que respirar muito fundo e lembrar que não é Helena, não é o comportamento de Helena, é o que eu espero das pessoas e a minha história de vida. E a minha história de vida não me dá o direito de dar um grito nela e mandar ela ser diferente. E aí eu respiro fundo, falo: filha, tem alguma coisa te incomodando, eu quero te ajudar. Você consegue me dizer o que é? Porque se você não me falar, fica difícil da mãe entender. E aí ela faz... E aí mexeu na calça, tipo, nem abre a boca pra falar a meia calça. Ela mexeu na calça assim. Aí eu dei aquela respirada funda. Você não tá gostando da meia calça? É isso? Você não quer usar a meia calça? Você pode tirar a meia calça, meu amor. A gente tem um banheiro aqui. Se tá te incomodando, você tira, tá bom? Tá tudo bem você tirar aqui a meia calça. Aí ela fez: pode tirar? Pode, filha, pode tirar. Aí ela entrou na escola não muito feliz, a professora prometeu a ela que ela ia tirar a meia calça. Mas enfim, por que eu contei essa história da meia calça? Porque, cara, a minha educação, a forma que eu fui educada, não foi uma forma de não falar e de não enfrentar os meus problemas. O meu pai perdeu a mãe dele muito novo, e ele foi um menino que teve que aprender a se virar sozinho desde muito, muito novinho. Daí, ele passou isso pra gente, né? A gente acaba passando pros nossos filhos nossos medos, né? Em vez da gente passar, a gente não passa nossas alegrias, nossas vitórias, nossas crenças felizes, a gente passa os nossos medos. Então o que ele pensou? Tudo que eu sofri foi porque minha mãe morreu muito cedo e eu não sabia como me virar. Então eu vou fazer essas meninas saberem se virar desde muito cedo. Porque se elas souberem se virar desde muito cedo, elas não vão passar a dor que eu passei, né? Inconscientemente, com certeza ele pensou isso. E aí, ele treinou a gente, meio que um treinamento de guerra, pra gente não precisar de ninguém. E aí, na minha mente, ficou um negócio assim: ou você é forte, e ser forte era não pedir nada a ninguém, não precisar de ninguém, não conversar com ninguém sobre as suas dores. Ser forte era ser rolo compressor, que é o que eu fui a vida inteira. Tô com medo? Passo por cima. Tô com medo? Vou encarar e vou resolver esse problema. Isso era ser forte pra mim. E quem não era forte era, obviamente, fraco, né? Porque a gente tem essa visão cheia de dicotomias que quem não é uma coisa é outra. Então, quem não era forte era, obviamente, fraco. Então, quando a Helena faz essa cara de morte, ela toca diretamente nessa minha ferida do que é força, do que é fraqueza. Ela demonstra uma vulnerabilidade
que eu não aprendi a demonstrar, porque eu associei que vulnerabilidade era fraqueza, e ela age com as emoções dela de um jeito que eu acho que ela não deveria agir, porque gente forte não age com a emoção desse jeito. Gente forte, ergue a cabeça, bate a mão no peito e segue. Consegue entender que é meu, não é, Helena? A minha forma de ver a vida, a minha forma de lidar com os meus sentimentos, a minha forma de lidar com as situações faz com que eu acredite que só o meu jeito é certo e que o jeito dela é errado. E aí, quando ela age assim, ela mexe nessas minhas feridas emocionais. Ela vai lá na Elisama, que precisou engolir o choro algumas vezes, que ouviu algumas vezes entupa e cutuca, cara. Quando ela age assim, ela chega lá na Elisama pequena, que ouviu engula o choro, ou você quer um motivo de verdade para chorar? E cutuca. E aí essa Elisaminha, que ainda mora aqui dentro, quando ela sente essa dor, ela quer fazer o quê? Cala a boca. Você quer um motivo, minha filha, para você chorar? No caso, como eu não bato, seria menosprezar o motivo. O meu primeiro pensamento é, você recebeu alguma notícia? Alguém tá morrendo? Você recebeu alguma notícia grave? Tá com alguma dor te acabando, minha filha? Então por que você tá com essa cara? Você percebe que assim, não é o comportamento de Helena. É toda a história que eu tenho a respeito do comportamento de Helena. É toda a expectativa que eu tenho a respeito do comportamento de Helena e a respeito do meu próprio comportamento. Não é ela, sou eu. Não tá nela, tá em mim. Então, nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos e os nossos filhos não nos irritam, meu povo. Não nos irritam. A gente se irrita porque a gente tem uma história que precisa ser resolvida, cuidada e olhada, e que os nossos filhos conseguem ir lá e mexer fundo nas nossas feridas. Eu falo sempre que a gente é cheio de rostinhos emocionais, que são essas pancadinhas roxas que a gente bate aqui na mesa, bate nos lugares, e que elas normalmente não doem, e se alguém toca, a gente sente aquela dor enlouquecedora, né? Então, assim, filho é polvo, eles tocam uns 5, 6 rostinhos ao mesmo tempo, e a gente fica completamente surtado e surtada falando, você está me causando essa dor, esse seu comportamento é horroroso, essa situação é ruim, mas você não percebe que isso está em você, que tinha um rostinho ali, porque para você reagir com tanta irritação, com tanto estresse, com tanta coisa no comportamento do teu filho, é porque diz algo sobre você. Eu lembro de uma amiga que ela se irritava muito com o comportamento da filha dela, muito, era um negócio assim que ela ficava muito brava. E aí um dia a gente conversando, era uma amiga que eu tenho muita intimidade, falei, cara, mas por que você fica tão louca? O que você acha? O que te lembra esse comportamento que ela tem? Te remete a quem? Te lembra que pessoa? Ela vai dizer, é porque a minha mãe fazia isso e era igualzinho, ela age igualzinho a minha mãe, eu fico muito pirada com isso. Eu falo, cara, você não tá educando tua mãe, você tá educando tua filha. Se você se irrita tanto e se deixa perder nessa história de que ela não deveria estar agindo assim porque ela é igual a sua mãe, você deixa de estar aqui presente com essa criança, de estar enxergando o que essa criança precisa e o que o comportamento dela está te comunicando. Então, antes de você dizer que esse comportamento do seu filho é irritante, que aquele comportamento do seu filho é irritante, para pensar em que rostinho que esse comportamento mexe em você. Onde é que ele tá tocando? Sabe? Que dor que ele tá aí te fazendo lembrar que existe, que você nem sabia que existia. Porque tem dor aí, meu amor. Se você tá irritado, irritada, é porque tem uma dorzinha aí que você tá precisando olhar. Pode ser essa dor da infância, que pra mim é quase a totalidade delas, ou pode ser alguma coisa recente que mexeu em você, e que mexeu alguma coisa na sua infância, mas enfim, alguma coisa recente, mas fato é que não é o comportamento da criança. São as suas expectativas, os seus sentimentos, as histórias que você conta em sua cabeça, as suas vivências, que o comportamento da criança, como um gatilho, dispara. O comportamento da criança só é o dedinho que toca no seu rostinho emocional. Só doeu deste jeito, só te irrita desta forma, só te descabela desse jeito, porque tem um rostinho emocional ali. Tá bom? Então, estou passando hoje para te chamar a essa provocação, para você pensar um pouquinho. Esse comportamento, esse que se repete todo dia na minha casa, se repete, sei lá, 3 vezes na semana. Por que que isso me enlouquece tanto? Onde mexe? E aí, faz ter consciência, né? Você saber onde é que mexe, não faz com que você deixe de sentir, mas te traz a consciência de que isso é seu e você para de cobrar da criança que ela se transforme em outra pessoa para que ela fique mais agradável para você. Entendeu? Eu ainda, isso foi hoje de manhã. Hoje de manhã, eu ainda tive vontade de falar, Helena, pra que essa cara de morte?
Ainda tive vontade de falar. Mas eu respirei fundo e eu lembrei que isso era meu e que isso não me dá direito de mandar minha filha se transformar num outro ser humano e pedi a ela que ela se comunicasse de uma outra forma para que eu entendesse melhor, sem julgá-la, sem falar que era ridículo e sem perguntar se ela queria um motivo de verdade para chorar. Sabe? Porque quando eu falo isso, as pessoas falam, mas ela precisa aprender a se comunicar de outro jeito. Precisa, realmente. Ela precisa aprender que, além de sentir toda essa dor e de colocar a cara de morte dela, ela precisa se comunicar. Mas ela pode aprender isso com gentileza, com leveza, com tranquilidade, sem a minha pressa e sem as minhas dores e julgamentos a respeito do comportamento dela. Pode ser mais gostosinho esse aprendizado para ela. Não precisa ser tão duro e, de certa forma, traumatizante, como foram muitos dos nossos aprendizados. É isso! Muito obrigada por estar aqui. E se você ainda não segue esse canal... gente, todo vídeo eu tenho que falar isso. Óbvio, segue o canal. Assina aí, clica aí o sininho para você receber as notificações de vídeos novos, tá bom? E compartilha este vídeo, porque mensagem de amor e de empatia a gente espalha. Beijo!